Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? É um motivo de alegria estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor nessa noite chuvosa, né? Mas graças a Deus que a gente conseguiu chegar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo 7. Amém? Eu vou ler o capítulo 7, o 1 e o 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não... Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Eu vou repetir o versículo 2. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito da incredulidade. O interessante é que quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor foi ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra. Porque aqui a gente vê nessa palavra, eu li esse versículo, mas era uma situação de guerra, era uma situação a qual Samaria estava cercada. Ela estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, havia uma fome a ponto deles trocarem crianças para matar, para se alimentarem. E o rei estava achando que a culpa era de Eliseu, do profeta Eliseu, e a gente vai ver como, porque o profeta Eliseu, ele teve a ousadia de pedir porção dobrada. Porque Elias falou assim: ó, eu vou ser levado, pede algo. E ele falou: eu quero porção dobrada daquilo que está sobre a tua vida. Ele falou: poxa, pediste uma coisa dura. Porque Elias, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, muito usado por Deus, que sofreu muitas perseguições. Mas o Senhor usava aquele homem de uma maneira linda e tremenda. E aí vem Eliseu querendo porção dobrada. Então assim, o Senhor iria derramar. Porque Elias falou: se você ver, quando eu estiver partindo, você vai receber. E aí, se ele pede porção dobrada de unção, de autoridade, também seria porção dobrada de lutas também. Mas foi o que ele pediu, foi o que ele recebeu. E tem esse momento dessa palavra, aonde tem uma situação, uma adversidade, que no olhar natural não tinha como um milagre acontecer para aquela cidade. Como muitas das vezes na nossa vida. Tem situações na nossa vida que no natural a gente acha que não tem como a situação ser mudada. Mas eu quero dizer que tem sim. Porque tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que é fiel. Entretanto, nós sabemos que o mundo a qual vivemos é um mundo de incredulidade. E essa incredulidade faz com que a gente deixe de viver os milagres que Deus tem. E a gente sabe que a incredulidade, ela também é um pecado. E o interessante é que quando esse homem, ele duvida, de imediato Eliseu libera uma palavra: os teus olhos verá, mas você não vai ser participante. Irmãos, em nome de Jesus, foi uma palavra dura que Eliseu deu para aquele homem. Porque aquele homem, ele também fazia parte daquela cidade.
E muitas das vezes, quando o Senhor estava me dando essa palavra, quantas das vezes nós recebemos palavra, quantas das vezes nós estamos até num ambiente desfavorável, numa situação desfavorável, aonde o Senhor está dizendo, eu vou mudar, eu vou fazer, mas nós deixamos a incredulidade falar mais alto. E muitas das vezes saímos fora do tempo, tomamos atitudes fora do tempo, nos precipitamos e depois a gente está de fora e vê o milagre acontecer. E a gente perde a oportunidade de viver o milagre, porque aqui esse cara, ele até viu, só que ele foi morto, ele foi pisoteado, ele contemplou. E é isso que nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes a pressão é grande e a gente quer fugir, e a gente não quer passar o processo, e a gente não quer cumprir aquilo que Deus tem para a vida da gente, porque a gente se deixa ser levado naquilo que é natural, e no natural a incredulidade ela sempre vai falar mais alto, ela sempre vai trazer uma intimidação, essa incredulidade, essa falta de fé. E fez com que esse homem visse o milagre, mas não participou. E quantas das vezes as nossas atitudes, as nossas precipitações, a incredulidade faz com que a gente veja e não viva mais. E não participe, porque nós não esperamos, nós não confiamos, nós não acreditamos naquilo que Deus já nos prometeu. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, a gente vai lembrando de algumas situações que a gente já viveu, a gente vai lembrando de algumas pessoas que hoje estão fora e não estão sendo participantes daquilo que Deus prometeu. Porque a incredulidade falou mais alto. Ainda que fosse uma situação adversa, ainda que fosse uma situação porque a cidade estava cercada, havia fome naquela cidade, ninguém entrava, ninguém saía, mas foi se liberada uma palavra. Eu não sei qual foram as palavras que Deus já liberou para você, mas se Deus liberou, se foi Deus, Deus é fiel para cumprir. E muitas das vezes não cumpre por causa da nossa incredulidade. Porque imagine você dentro de uma cidade vendo essa fome toda e de repente vem um homem, né? De repente tido como um louco, falar que haveria farinha, que aquela cidade não iria perecer, porque não era para uma família, era uma cidade que estava cercada. Havia um exército, o exército sírio, acampado, querendo entrar, querendo destruir, impedindo que ninguém entrasse, que ninguém saía. E aí a gente, no nosso natural, nós começamos a olhar o quê? A adversidade, a luta, a situação. E eu digo que cada vez que a gente fica focado na situação, ao invés de nos envolvermos, não, Senhor, mas o Senhor disse, o Senhor já falou, o Senhor já liberou uma palavra. Mas não, a gente foca no problema, a gente foca na adversidade e a gente fica num desespero danado. Hoje a Sara até estava falando comigo, ela falou assim para mim, por causa de uma situação. Como é que você falou, Sara? Que eu sou muito otimista. Irmãos, eu sou otimista mesmo. Eu sou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente sofre antecipadamente. E quando a gente sofre antecipadamente, é porque a gente não crê. Porque aí vem uma situação e a gente ainda não sabe o motivo da situação, a gente não espera e a gente já começa a entrar num desespero. A gente começa a entrar num desespero, a gente começa a ficar numa inquietude, aí a gente chora, aí a gente murmura, aí a gente blasfema, a gente não sabe. A gente não para um tempinho para falar assim, peraí, a situação ela se apresentou, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, para pelo menos eu ter um pouco de paz. Porque muitas das
das vezes acontece isso na vida da gente. E a gente sabe que essas situações vêm para roubar a nossa paz. Ela vem para roubar a nossa alegria. E nós vamos nos envolvendo na situação. É como se a gente esquecesse que tem um Deus cuidando da gente. Se não for de um jeito, vai ser de outro. O Senhor, Ele tem falado aqui que não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Eu acredito que não tem faltado. O Senhor tem falado que vai nos surpreender. O Senhor tem falado, tem liberado palavras de bênção para as nossas vidas. E muitas das vezes a incredulidade faz com que a gente não viva. Porque a situação, ela se apresenta para todo mundo. E nós perdemos, no piscar de olhos, a nossa fé. Vem uma situação e é num piscar de olhos que essa fé vai embora. Que a gente esquece que tem um Deus que diz que não perdeu o controle da nossa vida. E aí a gente começa a entrar em desespero. A gente começa a ficar aflito. E eu falei para ela, eu não vejo. Porque assim, tem coisas, irmãos, que eu falo, não é Deus que está falando comigo, não. Mas sabe quando você apresenta uma situação que fica todo mundo em polvorosa e eu oro? Eu falei para ela, eu já orei, eu estou em paz. De madrugada eu estava orando. Eu falei, eu estou em paz. E eu falei, eu não vejo nada disso. Não foi Deus que falou nada para mim, não. Mas a gente tem um Espírito Santo de Deus habitando. Aí ela falou, você é muito otimista. Eu falei, eu tenho aprendido a trabalhar favorável a mim, que eu não vou ficar no desespero. Eu tenho que crer. A situação se apresentou, mas o meu Deus, Ele permanece. Ele não foi embora porque a situação se apresentou, a adversidade chegou, o dia mau chegou. Não, Ele permanece. Ele vai estar passando com a gente ali naquele momento. A gente vai, tem hora, irmão, que a gente vai ter que esperar. Mas aí entra um desespero, entra uma preocupação, aí entra a incredulidade, entra a falta de fé. Cadê o Senhor? Um Senhor que a gente louva, um Senhor que a gente adora, um Senhor que a gente diz que crê. Mas aí a adversidade quando chega, o dias maus, porque vai chegar para todo mundo. Aí ele entra o desespero. Aí entra a incredulidade. Porque nós não confiamos que tem um Deus no controle da situação. Ainda que seja isso mesmo, o Senhor vai guardar. O Senhor vai cuidar, porque Ele é fiel. E é isso que nós temos que crer. Então não é otimismo, não, é fé, irmãos. Porque a gente precisa colocar a nossa fé em prática. E é nesses momentos que a gente precisa colocar a nossa fé em prática. É pedir o Espírito Santo para trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não é a situação que se apresentou, é o Deus que tem habitado em nossas vidas, é o Deus que tem conduzido a nossa vida, é esse Espírito Santo de Deus que nesse momento da adversidade Ele vai nos confortar, Ele vai nos consolar, porque a palavra diz isso. Mas aí entra de imediato um desespero. E aí, o interessante é que muitas das vezes, às vezes você nem está em desespero, mas aqueles que estão em sua volta começam. E às vezes, se você está mais tranquila, acha que a gente não está ligando para a situação, não está preocupado. Não é nada disso. É porque a gente tem um Deus e a gente vai botar a nossa fé em prática. Porque essa situação aqui fez com que aquele homem visse o milagre e não usufruísse do milagre, porque não acreditou na palavra que foi liberada. E isso é muito sério, irmãos. E é isso que a gente precisa trabalhar através da leitura da palavra e da nossa oração. O nosso Deus, Ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora certa. O nosso Deus, Ele não vai chegar muitas das vezes no momento que a gente quer. Aí eu lembro de Lázaro. Quando chegou a notícia que ele estava enfermo. Um amigo dele, um amigo íntimo, um amigo, uma família que ele amava. Ele sabia tudo que iria acontecer. E ele não foi de imediato resolver aquele problema. Mas ele sabia que quando ele chegasse, ele resolveria. E o milagre aconteceu.
Então a gente entende que o nosso Deus, ainda que se apresente uma adversidade, Ele não perdeu o controle. Ó, Cláudia, você agora está nesse momento difícil, eu vou me afastar de você. Você vai estar sozinha? Não, irmão. Muitas das vezes somos nós que nos afastamos dele, porque a gente deixa a incredulidade entrar. A gente deixa a nossa falta de fé. Porque é nessa hora, eu sei que vem situações que nos abalam. Eu sei disso, porque nós somos humanos. Mas essa situação não pode roubar a tua paz, não pode roubar a tua alegria, não pode roubar teu sono e nem pode te adoecer. Porque se essa situação está fazendo tudo isso, você tem que rever da maneira que você confia, ou acredita, ou serve a esse Senhor. Tem que rever. Porque eu entendo que tem um momento do susto, tem um momento que a gente recebe aquele baque, mas eu preciso entender que vai ter um momento que eu vou falar, não, preciso orar. Aí a gente foge de tudo e a gente vai arrumar um lugar para dobrar o nosso joelho. Na empresa, muitas das vezes, você entra dentro do banheiro. Um momento que você fala ali com Deus, você entra de uma maneira e sai de outra. Um momento que você entende que você precisa sair, se reservar num lugar para falar um pouquinho com o Senhor. Ele, através do Santo Espírito dele, ele nos visita e traz paz ao nosso coração. Irmão, a incredulidade, ela é um pecado. É por isso que nós vemos muitas das vezes nações, por causa da incredulidade, deixando de viver milagres. É por isso que nós vemos muitas pessoas deixando de viver um milagre por causa da incredulidade, porque foca no problema, porque não acredita que o Deus a qual tem servido, o Deus a qual já disse, eu vou fazer, porque muitas das vezes tem momento que Deus até dá data, porque também não adianta pessoas dando data se não é Deus que está falando, vai se frustrar. Agora, quando é uma promessa dele, ele vai cumprir. Agora, é no tempo determinado dele. Você vai desistir? Você vai parar? Não, Senhor, foi liberada uma promessa, foi liberada uma palavra. E também a gente precisa o quê? Fazer uma retrospectiva e saber se a gente também está se comportando para viver o milagre. Porque muitas das vezes nós não estamos nos comportando, muitas das vezes nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, mas a gente quer viver o milagre. A gente quer que a promessa se cumpra. Vai até se cumprir. Muitas das vezes somos nós que tardamos. E a gente não consegue entender que somos nós que estamos tardando. Porque o movimento, eu acredito que a palavra ela foi liberada, eu acredito que Deus faz, e Ele vai continuar fazendo, mas eu acredito também que a gente precisa fazer um movimento para que se cumpra. E na maioria das vezes nós não queremos fazer movimento nenhum, a gente quer viver o milagre. A gente não cede, a gente não faz a vontade de Deus, a gente não tem compromisso com Deus, mas a gente quer viver o milagre. A gente quer que se cumpra. E na maioria das vezes a gente vai ver acontecer e a gente vai estar fora. Vai estar fora por quê? Porque se precipitou. Vai estar fora por quê? Porque fez a escolha. Vai estar fora por quê? Porque não entendeu. Não soube esperar. Não passou pelo processo. E aí vai ver acontecer e vai estar de fora. Não vai usufruir. Quantas pessoas, irmãos, não estão de fora vendo os milagres acontecerem? Quantas pessoas que já duvidaram e que estão de fora e que perderam os privilégios porque não creram? Homens de pouca fé, porque não acreditaram. O profeta falou, você vai ver. E era o profeta Eliseu. Porque se a gente for ler antes, a gente vai ver. A gente vai ver, ele liberou uma palavra para Naamã, tinha lepra, para a viúva do azeite, para a sunamita. Olha, um homem usado por Deus, irmãos. Um homem que as coisas que saíam dos lábios dele se cumpriam. Então ele era um profeta, ele era um homem de Deus, que ele era conhecido. E aquele homem achou, naquela hora, num momento sério,
onde havia morte, cheiro de morte, onde havia um exército fora cercando, ainda onde havia desespero. Mas eu entendo que esse desespero não pode ser maior do que o poder de Deus através do Santo Espírito dele na vida da gente. Eu não posso crer que o gigante que se apresentou é maior do que o Deus a qual nós cremos. Porque foi no momento desse que a palavra foi liberada. E muitas das vezes a gente fica matutando, torrando os nossos miolos, querendo entender de que maneira vai acontecer. Porque imagine, o exército que tinha cercado era um exército inimigo. Ninguém entrava, ninguém saía. Os dias foram se passando. Começou a fome, não entrava nada na cidade. Ninguém podia sair para comprar nada. Tinha um exército cercando. Como que vai acontecer isso? Irmão, só creia que vai acontecer. Não fica duvidando, não deixa a incredulidade, não fica perguntando, não, se ele disse, só creia, Senhor. Se o Senhor falou, eu vou acreditar. Porque muitas das vezes é dentro da adversidade. É no momento que você está vivendo, às vezes, de escassez. É no momento de uma enfermidade. É no momento de uma luta que o Senhor vai estar falando algo que, no nosso entendimento, a qual nós estamos vivendo, é impossível, irmãos. Quantas coisas Deus já não falou que a gente achou que era impossível? Para nós, porque para Ele não. Amém. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Então não deixa a incredulidade. Porque se você está andando na direção daquilo que Deus tem proposto para a tua vida, se você é comprometida, se você tem procurado fazer a vontade do Senhor, aguarda. Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar paz. Para que você espere, para você viver o teu milagre. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele diz na palavra que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque quando Ele libera uma palavra, não é porque nós somos melhores ou bonzinhos, não. Ele vai cumprir porque Ele é fiel a essa palavra. Não é a minha, não é a você, mas é a palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. E é isso que nós precisamos entender. Porque se nós entendermos isso, nós não vamos ficar de fora. Nós vamos acreditar naquilo que Deus tem nos falado. Ainda que venha um sugestionamento de dúvida, eu vou repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. E eu tenho visto muitas coisas se cumprindo, muitas coisas acontecendo, porque foi Ele que falou. E Ele tem cumprido, porque Ele é fiel. Então nós não podemos deixar essa incredulidade fazer parte de nossas vidas. Essa falta de fé. Porque se nós temos fé, nós vamos lembrar que tem um Deus que Ele não nos abandona nos dias maus. Não é aquele amigo que a gente contava, que de repente a adversidade se apresenta, ele vai embora. Não é aquele amigo que fala que está contigo e que quando se apresenta, dependendo da adversidade, nem te atende. Ah, não, a situação que ela está vivendo, se eu entrar, se eu estiver com ela, se eu estiver andando com ela, de repente vai sobrar para mim. Não é isso que acontece? Fulano, você está andando com ciclano, olha, cuidado que isso aí pode respingar em você. Deus não é assim não, irmãos. Deus, Ele é fiel. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Pelo contrário, é Ele que vai permanecer. Muitos irão, muitos sairão, mas Ele vai permanecer. Ele vai ministrar, Ele vai nos dar estratégia, Ele vai nos dizer, vai por aqui, vai por ali, através do Santo Espírito dEle que habita em nós. É por isso que a gente precisa se alimentar da palavra, é por isso que a gente precisa estar em oração, para que a gente seja sensível para ouvir a voz de Deus. Para que a gente não duvide, para que a gente não deixe essa incredulidade e comece a deixar esse pecado da incredulidade fazer parte da nossa vida. E às vezes a gente ainda deixa fazer parte da nossa vida e a gente ainda quer matar a fé do outro. Porque se o outro fizer
comentário, a gente também quer trazer incredulidade para o outro. Ah, não tem como isso acontecer. Não tem para você, não tem para mim, mas se Deus falou, Ele é fiel. Amém. Porque às vezes, porque o incrédulo ainda quer colocar incredulidade no outro também. Porque ele não acredita para a vida dele, vai acreditar para a sua? Não vai. Se ele não está acreditando que pode acontecer um milagre, que pode haver uma virada de chave, para ele, você acha que para a sua vida ele vai acreditar? Foge dessas pessoas. Foge. Porque graças a Deus essa presença ela nos traz esperança de dias melhores, de mudanças. E o nosso Deus, ele continua operando milagres. Mas a gente vê nessa palavra que a incredulidade fez com que o homem... E o interessante é que ele foi pisoteado, irmãos. E o interessante é que quem levou a boas novas do suprimento foram 4 leprosos. Podia ter sido homens daquela cidade. Mas eram 4 leprosos que estavam assentados à porta daquela cidade, que sabia que tinha um exército do inimigo, e eles falaram: se a gente entrar tem morte, se a gente entra tem fome, se a gente for lá a gente também pode morrer, mas vamos lá, vamos ver o que tem lá. E quando eles chegaram lá, não tinha mais exército. O Deus poderoso, que tinha revelado para Eliseu, já tinha botado com que aquele exército batesse em retirada. Tinha alimento, tinha despojos naquele lugar. O milagre se cumpriu. 4 homens que ninguém dava nada, que eles eram leprosos, foram eles que foram levar a boas novas. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer liberar a bênção, Ele libera, seja leproso, seja sã. Aí a gente lembra de Naamã. Quem foi que falou do Deus para que Naamã pudesse viver o milagre? Uma menina que foi cativa. Deus tem meios para fazer milagres, irmãos. O problema é que a gente limita. O problema é que a gente está sempre olhando para a adversidade. O problema é que a gente não crê que o nosso Deus continua sendo um Deus de escape. O milagre pode não acontecer agora, mas Ele vai continuar nos dando escape. Porque Ele dá sinais que Ele não perdeu o controle. Ele dá sinais que Ele continua cuidando. Ele dá sinais que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele dá sinais que Ele vai chegar na hora certa e no momento certo. E é isso que nós temos que crer. Para que a gente não fique de fora. Para que a gente não se precipite. Foi uma sexta-feira que eu preguei. Para que a gente não pule do barco se a gente não sabe nadar. Porque não sabe nadar, vai pular do barco para quê? O Senhor está falando nessa noite da incredulidade. Em nome de Jesus, irmãos. Aguarde. Creia. Eu sempre falo: Senhor, a situação é adversa, mas o Senhor já liberou e eu já tomei posse. Não quero que ninguém tome posse, não quero que ninguém acredite. Eu sempre digo: sou eu que tenho que acreditar nas minhas coisas, que Ele já me prometeu. Ninguém precisa acreditar. E eu nem estou preocupado se não vão acreditar, porque quem tem que acreditar sou eu. E eu creio em tudo aquilo que Deus tem falado. E vai se cumprir. E tem se cumprido. E vai continuar se cumprindo, porque Ele é fiel. Eu não vou deixar esse espírito de incredulidade atrapalhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Não vou deixar. Porque eu não vou ficar focando nesses problemas. Esses problemas, essas adversidades, eu já orei, já entreguei a Deus. Estou fora disso. O meu fardo tem que ser leve, o meu jugo tem que ser suave, porque a palavra de Deus diz isso. Eu não vou ficar carregando um fardo. Eu não vou ficar carregando um jugo, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho um Senhor que eu vou orar, que eu vou estar orando, até com que o Senhor traga a minha paz, aquela paz que excede todo entendimento, que muitas das vezes uma má notícia rouba. Eu vou estar orando e falar: Senhor, eu quero a minha paz de volta. Até porque, se eu puder resolver, eu vou resolver. Se eu não puder, eu vou ter que te entregar. Eu não vou poder fazer nada, porque tem momento que não tem mais nada pra gente fazer. A gente vai ter que se aquietar e esperar nele. E confiar que vai vir uma solução, que vai vir um escape, vai vir um livramento. O nosso Deus é Deus de livramento. O nosso Deus é Deus de escape. Eu costumo dizer que tem situações que muitas das vezes, quantas situações,
a gente precisava resolver no dia de hoje. E o dia passou e a gente não resolveu. E ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Gente, é tão simples as coisas com Deus, irmãos, mas a gente dificulta, porque tem pessoas que querem ficar em desespero, aflito, inquieto. Irmãos, em nome de Jesus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Tem que se aquietar, irmãos. Tem um Deus que nos conhece. Eu cheguei aqui, gente, chovendo a beça. Nós chegamos. E vocês acham que Deus não está vendo isso? Ele diz que ele não fica devendo nada a ninguém. Ele não. Você acha que a gente podia ter ficado em casa? Eu já estava na rua mesmo. Quem veio do trabalho, quem veio de longe, não chegou. Por que chegou? Veio aqui o quê? Me adorar? Não, veio adorar a Deus. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Irmãos, ele diz na palavra que tudo ele vê, tudo ele ouve, tudo ele sabe. A gente podia ter ficado em casa. Graças a Deus que mesmo que esse tempo, o Senhor sempre manda um povo para louvar e adorar ele. Irmão, Deus não perdeu o controle da nossa vida porque se apresentou uma adversidade, não, irmãos. Deus está nos observando para saber de que maneira nós vamos lidar. Deus está nos observando para saber que tipo de pérola nós vamos falar. O que a gente vai, o que vai sair dos nossos lábios. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala. Como é que fala? Né? Esqueci agora. A boca fala do que o coração está cheio. Né? E às vezes o nosso coração está cheio de incredulidade mesmo. Porque a gente começa a murmurar. Que Deus é esse, porque que eu estou vivendo isso, porque que eu estou passando por isso. Só que aí a gente não para muitas das vezes para pensar, porque a gente precisa disso, irmãos. Até para a gente não ficar culpando a Deus, porque tudo a gente transfere para Deus, mas a gente não para pensar, às vezes, o momento que a gente está vivendo, por que a gente está vivendo. Não é muito fácil ter um culpado, e o culpado sempre é Deus, que não tem nada a ver com isso. Porque às vezes o Senhor já permitiu tantas situações. Eu sempre falo, tem coisas, tem situações que não é mais para a gente viver. Mas enquanto a gente teimar, nós vamos viver. Aí a culpa é de Deus. A gente é que é teimoso. A gente é que não ouve. A gente é que não obedece. E a gente vai continuar vivendo. Mas quando a gente começar a obedecer, a gente vai estar atento às oportunidades que Deus tem nos dado, para que a gente aproveite e faça aquilo que tem que ser feito. O problema é que às vezes as oportunidades vêm e a gente não faz nada do jeito que tem que ser feito. E depois, aí a culpa é de Deus? Não é, irmãos. Eu sempre digo que Deus não está nessa confusão que a gente arruma, não. É a gente que arruma. Ele é santo e ele vai continuar sendo santo. A confusão que ele faz somos nós que somos humanos, somos nós que somos rebeldes, somos nós que somos desobedientes, somos nós que não queremos fazer o que ele nos manda. Porque é muito fácil a gente amar ao Senhor enquanto ele não está requerendo nada de nós. É muito fácil, muitas das vezes, quando ele nos dá uma direção e a gente quer seguir outra. Porque amar a ele é quando ele nos dá uma direção que muitas das vezes ninguém vai entender. Mas você tá entendendo o que ele está falando com você. E é contigo, não é com o irmão do teu lado, não. O problema é que às vezes a gente acha que aquilo que Deus está falando com a gente vai ter que falar com aquele que está do nosso lado. Não. Porque com cada um Deus vai falar, se apresentar de uma maneira. Aquilo que ele está falando é contigo. Se você quiser obedecer, amém. Se não, também amém, irmãos. O problema é, mas está falando comigo, não está falando com ela, está falando comigo, está falando com ele, não está falando com ela. Não é assim que Deus trabalha. Não abra mão daquilo que Deus já liberou para a sua vida, não. Não deixa a incredulidade, não fica abrindo a tua boca para ficar falando besteira, para ficar murmurando, porque tem coisas que a gente fala que entristece. O Espírito Santo de Deus, que na hora da nossa ira, na hora da nossa raiva, e a gente não para entender o porquê que a gente está vivendo esses momentos, porquê que ainda não aconteceu. Não, a gente quer sempre ficar falando, ao invés de parar e falar, Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu negligenciei isso. Me dá mais uma oportunidade aí, Senhor.
Deus continua sendo Deus de oportunidade. Esse cara podia ter ficado calado, que aí ele ia usufruir. Mas não, ele quis fazer graça, porque tem gente que quer fazer graça com Deus. Eu não posso fazer graça com Deus. Porque a gente sabe quem é Ele. A gente tem que temer e tremer diante dessa presença, diante dessa voz, diante desse Senhor. E ponto. Ele foi querer fazer graça e o profeta liberou logo uma palavra. Você vai ver. Mas você não vai usufruir. Ele nem falou que ele ia morrer. E ele foi pisoteado. Porque quando aquele povo despertou, que descobriu que tinha comida, lá no acampamento do inimigo, foi um desespero naquela cidade. Mas se cumpriu aquilo que Deus falou. Porque Deus tinha dito que não, aquela cidade não iria perecer, que Ele ia mandar uma provisão. Porque o rei, ele estava achando que a culpa era de Deus, que a culpa era do Senhor. Porque quando aconteceu essa situação, ele estava achando que era culpa do Senhor, que era culpa de Eliseu, que era Eliseu que não tinha nada a ver. E aí Deus mostrou, usou Eliseu para falar com ele. Assim diz o Senhor. Deus é fiel, irmãos. Se você está aqui nessa noite, é porque você não é incrédulo. Porque você podia ter ido para casa com essa chuva. Tem fé aí, irmãos. Tem fé. Tem fé. Ela disse que se a fé, a Bíblia vai dizer que se for do tamanho de um grão de mostarda. Tem fé, irmãos. Por isso estamos aqui, porque tem fé. Tem fé e tem adversidade. Tem adversidade. Mas essa fé, ela é maior do que essa adversidade. Por isso que nós estamos aqui. E a incredulidade não vai fazer com que a gente perca aquilo que Deus já liberou para as nossas vidas. O sugestionamento vai vir, mas eu vou continuar crendo que já foi liberada uma palavra a respeito dessa situação. E eu tenho certeza que Deus vai me dar vida para que eu viva o meu milagre. Mas se eu também não tiver de qualquer maneira, porque às vezes a gente está num pecado e a gente acha que a gente vai continuar vivo, né? Não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Então, um bocado de gente morrendo, porque não quer fazer a vontade de Deus também. A gente tem que estar atento com aquilo que a palavra está falando. Nós estamos aqui porque essa incredulidade, ainda que ela tenha sugestionado, o Espírito Santo, a voz dele, tem falado mais alto, porque senão nós não estaríamos. Está chovendo, a gente vai para a nossa casa. Eu não vou chegar até aquele lugar. Mas não, a gente sabe quem é que se encontra aqui. Nós temos visto o que Deus tem feito nesse lugar. Nós temos visto o quanto de livramento o Senhor tem nos dado. O quanto o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Ainda que o milagre, aquilo que você aguarda, que eu aguardo, ainda não chegou. Mas nós temos visto o Senhor nos dando vida. Nós temos visto o Senhor nos guardando. Nós temos visto o Senhor nos dando força, nos renovando. Porque tem momento que a gente está cansado, a gente está esgotado. Tudo isso a gente vai viver. Mas nós temos visto que muitas das vezes nós deitamos e achamos que a gente nem vai suportar levantar. E aí ele nos visita na madrugada sem a gente perceber. E no outro dia a gente levanta para dar prosseguimento à nossa caminhada. E aguardando que o milagre se cumpra. Porque o milagre maior é o nosso nome, está escrito no livro da vida. O milagre maior é você já estar com a sua credencial, com a sua coroa, para que você cuide, que ninguém roube. Até porque, se a gente partir e não tiver cumprido, para onde a gente vai, ninguém vai lembrar que não cumpriu. Deus continua sendo fiel. Uma palavra que esse homem liberou fez com que ele fosse riscado de ver e não usufruir. Que nessa noite, que a gente reflita nessa palavra. Eu não sei o que o Senhor já liberou. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei de que maneira você está lidando com a sua espera. Eu não sei se você está blasfemando. Eu não sei se você está murmurando. Eu não sei se você já é uma pessoa incrédula. Eu não sei se já não tem mais fé, se agora o que está prevalecendo é a incredulidade.
Eu não sei se você está sendo sugestionado ou se alguém já disse que não tem como isso acontecer e você foi envolvida com essa voz do inferno. Eu sei que tem um Deus nessa noite falando de incredulidade, falando que é um pecado, mostrando dentro da palavra que um homem que duvidou daquilo que Deus estava liberando num momento difícil, onde uma cidade estava perecendo, onde até canibalismo estava acontecendo naquela cidade, e o Senhor disse que ia mudar aquela situação. E teve alguém que duvidou daquilo que estava sendo liberado, que contemplou, mas não pôde usufruir. Que no nome de Jesus, que você possa usufruir, que Deus te dê saúde, que Deus te dê vida, que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria, para quando chegar o teu milagre, você possa usufruir. E aqueles que duvidaram, que não creram, possa reconhecer o Deus a qual servimos. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti nessa noite. Eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu Te louvo e Te glorifico, Pai querido, Pai amado. Senhor, que nessa noite, que no nome de Jesus, que toda incredulidade caia por terra. Senhor, se chegamos aqui é porque tem fé em nós. Tem fé em cada um de nós, meu Deus e meu Pai. Senhor, nos perdoa, meu Deus e meu Pai, nessa hora. Se deixamos a incredulidade falar mais alto. Se deixamos a incredulidade, meu Deus e meu Pai, nos paralisar. Se deixamos a incredulidade nos amedrontar, nos intimidar. Pai querido, Pai amado, toma os teus filhos. Toma essa noite, uma noite chuvosa. Abençoe aqueles que se programaram para estarem aqui e não conseguiram chegar. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu rendo graças a Ti pela vida dos meus irmãos. Eu não sei quais são os tipos de adversidade. Samaria estava cercada, mas o Senhor trouxe uma palavra de vitória. O Senhor trouxe uma palavra, meu Deus e meu Pai, que mandaria o socorro para aquele lugar. Senhor, que nessa noite, se estiver alguém aqui precisando de um socorro, o Senhor é poderoso para enviar um socorro. O Senhor é poderoso para enviar provisão. O Senhor é poderoso para abrir a porta, meu Deus e meu Pai. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso, meu Deus e meu Pai, para fazer todas as coisas. O Senhor continua operando milagres. Meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, não deixa a gente focar na adversidade. Não deixa a gente focar, meu Deus e meu Pai, no gigante que se apresentou. Não deixa a gente focar nas intimidações, meu Deus e meu Pai. Porque muitas das vezes estamos vivendo intimidações dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola. São tantas coisas, muitas das vezes, a qual estamos vivendo, que só o Senhor sabe. Mas não deixe nada disso falar mais alto do que a tua voz. A voz do teu Santo Espírito. Quando o Senhor diz não temas, o Senhor liberou uma palavra para aquela cidade num momento difícil, num momento crítico, num momento de fome, num momento de escassez. Meu Deus, o Senhor continua não chegando atrasado. É na hora certa, é no momento certo. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem liberado nesse lugar se cumprirá para a glória do teu santo nome. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Porque o Senhor diz que é fiel com aqueles que são fiéis contigo. E tem um povo, tem um remanescente que continua sendo fiel. Que continua, meu Deus e meu Pai, preservando a tua palavra. Que continua tendo temor e tremor diante da tua glória. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa noite, abençoe teus filhos. Dá sinais para os teus filhos. Tira toda a cegueira, meu Deus e meu Pai, porque muitas das vezes a adversidade nos cega. Muitas das vezes a má notícia nos cega. Muitas das vezes as situações roubam a nossa paz, a nossa alegria. Meu Deus, mas que nessa noite, que no nome de Jesus, Pai, repreende, joga por terra. Que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, traz de volta, Senhor, o relacionamento, a intimidade para os teus filhos. Traz de volta, meu Deus e meu Pai, a sensibilidade para os teus filhos poderem ouvir a tua voz. Porque se o